Oi, pessoal! Hoje é dia de contos. Antes da explicação do conto, vejamos o que é um acróstico. Estudar é importante, somente o conhecimento transforma o mundo. Um dia a humanidade dirá que a informação, a sabedoria e o estudo são fundamentais para a sobrevivência. Eu formei um texto e a partir de cada letra inicial, eu formei outra palavra, estudo, certo? Então, o acróstico é um texto formado com uma outra palavra de guia. Essa palavra, ó, estudo, fica em evidência. E vocês farão isso lá no formulário de hoje. Tem mais um exemplo lá, tá bom? Observem que nós temos uma imagem cheia de pronomes. É porque o texto de hoje é o colocador de pronomes, página 197. Este conto apresenta uma crítica ao uso inadequado dos pronomes e à falta de conhecimento sobre eles. E outra crítica aos escritores que exageram na escrita, tornando-a desagradável para o leitor. Então, nós temos o conto dividido em duas partes. A história se passa em dois momentos. O primeiro, quando a escrevente se apaixona por Laurinha, filha de um coronel e muito autoritário. Ao escrever um bilhete à sua amada, o pobre jovem erra o uso dos pronomes e nós vamos ver o que acontece. Havia em Itaoca um pobre moço que definhava de tédio do fundo de um cartório. Escrevente, 23 anos, magro, ar um tanto palerma, ledor de versos lacrimogêneos e pai de uns acrósticos, dados à luz no Itaoquense com bastante sucesso. Então, quando diz acrósticos dados à luz, que estes acrósticos eram divulgados no Itaoquense, que era a revista, o jornal da cidade, e faziam sucesso. Vivia em paz com suas certidões quando frechou venenosa seta de Cupido. Objeto amado, a filha mais moça do coronel Tiburtino, o qual tinha duas. Essa Laurinha, do escrevente, então nos 17. E a do Carmo, encalhe da família, vesga, madutora, histérica, manca da perna esquerda e um tanto aluada. Tiburtino não era homem de brincadeiras. Esgoelaram um vereador oposicionista em plena sessão da Câmara, e desde aí se tornou no tutu da terra. Toda gente lhe tinha um vago medo, mas o amor, que é mais forte que a morte, não receia sobressenhos enfarruscados, nem tufos de cabelos no nariz. Ousou o escrevente namorar-lhe a filha, apesar da distância hierárquica, quer dizer que eles não tinham as mesmas condições financeiras. Anjo adorado, amo-lhe. Ele escreveu este bilhete à sua amada, o que causou uma transformação na sua vida. Este bilhete foi bombástico e arruinou o romance. Por que não dizer a sua vida? Afinal, Tiburtino obrigou a se casar. Vamos ver com quem. Quando ele foi justificar o bilhetinho, o coronel ficou muito bravo e chamou-o até a sua fazenda com uma desculpa e, por fim, disse que ele seria obrigado a se casar. Sei onde trago o nariz, moço. Vá-se um C. Mandou este bilhete a Laurinha dizendo que ama-lhe. Se amasse a ela, deveria dizer amo-te. Ele entregou o bilhete para Laurinha. Então, se é para ela, deveria ser amo-te. Dizendo amo-lhe, declara que ama uma terceira pessoa, a qual não pode ser senão a Maria do Carmo. Salvo se declara amor à minha mulher, ô coronel, ou a preta Luzia cozinheira. Escolha. O escrevente vencido derrubou a cabeça com a lágrima a escorrer rumo à asa do nariz. Silenciaram ambos. A pausa de tragédia. Por fim, o coronel, batendo-lhe no ombro paternalmente, repetiu a boa lição da sua gramática matrimonial. Os pronomes, como sabe, são três. Da primeira pessoa, quem fala, e nesse caso, faça um ser. Da segunda pessoa, a quem se fala, e nesse caso, Laurinha, com quem você estava falando, né? Na terceira pessoa, de quem se fala, e neste caso, do Carmo, minha mulher ou a preta. Escolha! Não havia fuga possível. O escrevente ergueu os olhos e viu do Carmo que entrava muito lampeira da vida,
torcendo acanhada a ponta do avental. Viu também sobre a secretária uma garrucha com espoleta nova ao alcance do maquiavélico pai. Enfim, ele teve de se casar com a outra filha. A coitada, esta era encalhada, cheia de adjetivos pejorativos. Do casamento, aconteceu algo. Ele se casou com outra filha, não era o amor de sua vida. No mês seguinte, solenemente, o moço casava-se com um encalhe. E 11 meses depois, vagia nas mãos da parteira o fruto do professor Aldrovando, o futuro professor Aldrovando, o conspícuo sabedor da língua que durante 50 anos a fio coçaria na gramática sua incurável sarna filológica. Então, este filho que eles tiveram, Aldrovando Cantagalo, é o assunto da segunda parte da história. Então, a segunda parte da história se passa sobre ele. Este menino, desde pequeno, apaixonou-se pelos estudos, sobretudo pela gramática. Tornou-se um lunático que desejava curar a sociedade da doença que a acometia, o uso de formas incorretas. No decorrer do conto, será perceptível a quantidade de palavras cultas a fim de que o leitor amplie o vocabulário, não só o número de palavras, mas também as inúmeras tentativas de ensinar a língua. Vamos ver. Deixemo-lo, porém, evoluir e tomemo-lo quando nos serve. Então, quer dizer, de criança a gente deixa quieto. Vamos à evolução aos 40 anos. Já a descer o morro, arcado do peso da ciência e combalido dos rins, quer dizer que ele já tinha bastante conhecimento e estava doente dos rins. Lá está ele em seu gabinete de trabalho, forçando à luz do lampião os pronomes de Filinto Elísio. Pessoal, durante o conto vão ter várias referências de outros autores. E lá no final tem o glossário, que é a informação de quem são os autores ou até das palavras que vocês desconhecem normalmente. Vamos ver. Corcovado, magro, seco, óculos de latão no nariz, careca, celibatário, impenitente, 10 horas de aulas por dia, 200 mil réis por mês. E o rim, volta e meia, fazer-se lembrado, quer dizer que às vezes sofria com os problemas no rim. Tão lunático pela gramática que ele queria criar leis que punissem as pessoas que não a usassem adequadamente. Leis, senhores, leis de Dracão, que sejam, e fossados, e alcaçares de granito prepostos à defensão do idioma. Mister sendo a forca se restaure, que mais o baraço merece, quem conspurca o sacro patrimônio de sã vernacularidade, que quem ao semelhante a vida tira. Observe que ele compara que quando a pessoa erra, ele tira a vida de algo. Vede, senhores, os pronomes em que lazeira jazem. Quer dizer que os pronomes morrem com o uso inadequado. Os pronomes, ai, eram a tortura permanente do professor Aldrovando. Doía-lhe como punhalada vê-los por aí, pré ou pós-postos contra as regras elementares do dizer castiço. E sua apresentação alargou-se nesse pormenor, flagrante concitando os pais da pátria à criação de um santo ofício gramatical. Então, aos governantes, ele queria que criasse uma regra muito gravíssima que deveria ser cumprida em relação à gramática. Os ignaros congressistas, porém, riram-se da memória e grandemente piaram sobre Aldrovando das mais cruéis chalaças. Então, eles tiraram muito sarro do Aldrovando, onde já se viu uma pessoa querer que a forca voltasse para matar as pessoas que não seguissem a gramática. E ainda disseram, quer que instituemos patíbulo para os maus colocadores de pronomes? Quer que instruemos patíbulos para os maus colocadores de pronomes? Isso seria autocondenar-nos à morte. Tinha graça. Então quer dizer que até eles que serviam ao governo não sabiam fazer uso adequado das normas gramaticais. Aí, depois de tanta frustração, tentou em seguida ação mais direta, abrindo consultório gramatical. Tem-nos os físicos, queria dizer médicos, os doutores em leis, os charlatas de toda espécie. Abra-se para a medicação da grande enferma, a língua. Então, quer dizer que ele queria abrir um consultório porque a língua estava doente. Gratuito.
Ele atenderia gratuitamente. Já se vê que não me move, que me não move amor de bens terrenos. Então, quer dizer que não interessa o dinheiro para ele. O que interessa é o uso adequado da gramática. Falhou a nova tentativa. Apenas moscas vagabundas vinham esvoejar na salinha modesta do apóstolo. Criatura humana, nenhuma só lá apareceu a fim de remendar-se filologicamente, para tirar as dúvidas gramaticais. Ele, todavia, não esmoreceu. Experimentemos processo outro, mais suasório, mais simples, e anunciou a montagem da Agência de Colocação de Pronomes e Reparos Estilísticos. Ele corrigiria o que fosse necessário. Aí, viu que não deu certo também, e foi-lhe em pós, andou pelas ruas examinando dísticos e tabuletas com vícios de língua. Descoberta a asnidade, ia ter com o proprietário contra ele, desfechando os melhores argumentos catequistas. Ocorreu um fato engraçadíssimo com o ferreiro. Tamanha indignação que causou, Aldrovandos pagou uma placa nova para corrigir o plural em. Observe, foi assim com o ferreiro da esquina, em cujo portão da tenda uma tabuleta. Ferras e cavalos. Escoicinhava a santa gramática. Então, quando ele viu ferras e cavalos, ele ficou louco e queria que fosse corrigido, né? Então, pagou para corrigir a placa. Satisfeito com o investimento, passeara feliz até que o ferreiro apagou o M, que deveria ser ferram-se cavalos, porque cavalo está no plural. Ferram-se cavalos. Aí o ferreiro apagou o M, deixando o professor indignado. Então, observe. Por mal seu, porém, não durou muito o regalo, o uso de ferram-se cavalos. Coincidindo a entronização do M, quando colocou o M na placa, com maus negócios na oficina. Então, o supersticioso ferreiro atribuiu à macaca a alteração dos dizeres e lá raspou o M do professor. Então, ele disse que diminuiu o comércio porque tinha colocado um bendito do M. E ele foi tirar satisfação. Por que tirou o M? E o ferreiro respondeu: chega de caraminholas, ó barata tonta. Quem manda aqui no serviço na língua sou eu. E aí ir andando antes que eu ferre com um bom par de ferros ingleses. Imagina só colocar a ferradura no coitado? Tadinho. Este decidiu escrever uma obra capaz de ensinar a todos. Não houve investidores. Trabalhou muito, vendeu alguns pertences e concluiu sua obra, que por sinal foi o golpe final de sua vida. Ele pensava assim: o mundo estava perdido e os homens, sobre maus, eram impenitentes, não havia desviá-los do ruim caminho. E ele, já velho, com o rim a resingar, não se sentia com forças para a continuação da guerra. Lembrando, ele nunca se casou, ele era fissurado pela gramática. E ele ficou tão decepcionado que ninguém ouvia que ele queria ajudar as pessoas a corrigir os erros gramaticais, que resolveu fazer o seu próprio livro. Aldrovando com a morte da alma e o rim dia a dia mais derrancado, retesou-se nas últimas existências. Fala-ei em imprimir a minha custa. Ah, amigos, aceito o cartel. Sei pelejar com todas as armas, irei até o fim. Bofé. Para lutar, era Mister Dinheiro e bem pouco do vilíssimo metal possuía na arca o alquebrando Aldrovando. Não importa. Faria dinheiro, venderia móveis, imitaria Bernardo de Palice, não morreria sem ter o gosto de acaçapar Gomorra, sob o peso de sua ciência impressa. Editaria ele mesmo, um por um, todos os volumes da obra salvadora. Disse e fez. Passou esse período da vida alternando revisão de provas com padecimentos renais, venceu. O livro compôs-se, magnificamente revisto, primoroso na língua, como não existia igual. Dedicou-se a Frei Luís de Souza. A memória daquele que me sabe as dores, o autor. Pessoal, quero que vocês prestem atenção aqui, ó. O pronome me, deixa eu corrigir. O pronome me é muito importante nessa frase. A palavra que atrai o pronome próximo a ele. Então, ele vem pronome e depois o verbo. Presta atenção nisso. O impressor corrigiu o incorrigível. Alterou a colocação pronominal. Aldrovandos não suportou tal fato.
Pronta a obra e paga, e Aldrovando recebê-la enfim. Que glória! Construíra finalmente o pedestal de sua própria imortalidade ao lado direito dos sumos cultores da língua. Quer dizer, ele achou que essa obra seria tão fascinante que seria imortal e ele seria reconhecido. A grande ideia do livro, exposta no capítulo 6, do método automático de bem colocar os pronomes, engenhosa aplicação de uma regra mirífica por meio da qual até os burros de carroça poderiam zurrar com gramática. Então, todo mundo saberia usar os pronomes. Mal se sumiram as pessoas que entregaram os livros, Aldrovando abancou-se à velha mesinha de trabalho e deu começo à tarefa de lançar dedicatórias num certo número de exemplares destinados à crítica. Abriu o primeiro e estava já a escrever o nome de Rui Barbosa quando seus olhos deram com a horrenda cinca daquele que sabe minhas dores. Deus do céu, será possível? Observe, gente. Na frase anterior que ele tinha escrito é daquele que me sabe as dores. Corrigiram algo que não deveria. Colocaram primeiro o verbo, depois o pronome. Oh, coitado, toda a sua vida lutando para que não acontecesse erros. No seu próprio livro tinha um. Era possível, era fato. Naquele, como em todos os exemplares da edição, lá estava o hediondo relevo da dedicatória a Frei Luís de Souza, o horripilantíssimo que sabe-me. Aldrovando não murmurou palavra. De olhos muito abertos, no rosto uma estranha marca de dor gramatical ainda não descrita nos livros de patologia, permaneceu imóvel uns momentos. Depois empalideceu. Levou as mãos ao abdômen e estorceu-se nas garras de repentina e violentíssima ânsia. Ergueu os olhos para Frei Luís de Souza e murmurou: Luís, Luís, lama sabactane, e morreu. De que não sabemos, nem importa o caso. O que importa é proclamarmos aos quatro ventos que, com Aldrovando, morreu o primeiro santo da gramática, o mártir número 1 da colocação dos pronomes. Paz à sua alma.